Bom dia, a gente vai continuar nossa aula falando sobre a associação de resistores. A gente já estudou a associação de resistores em série, que é quando a gente tem resistores no mesmo fio e por eles passam a mesma corrente. Então aqui a gente tem o ponto A até o ponto B e eu tenho o mesmo fio, uma corrente passando pelos resistores R1, R2, R3 e por isso eles estão em série. A resistência equivalente em série é a soma das resistências. Por isso, um exemplo 1 da apostila, a gente tem 3 resistores em série e a letra A pede a resistência equivalente dessa associação. Então, o circuito aqui, pegamos o ponto inicial, vai passar uma corrente pelo resistor 20, a mesma pelo 30, a mesma pelo 10 ohm. Então, a resistência equivalente quando os resistores estão em série é a soma dos resistores. Então, 20 mais 30 mais 10. Valor final, 60 ohm. Vimos também a associação de resistores em paralelo, quando a gente tem 2 ou mais resistores e eles estão em fios separados. Como um exemplo da apostila, a gente tem os resistores de 60 ohm, 30 e 20 ohm. Estão em paralelo. Como identificar um circuito em paralelo? Nota-se que o início do circuito, uma parte, iniciando aqui no ponto A, eu tenho uma corrente. Nesse ponto, essa corrente vai se dividir para o primeiro fio, para o segundo e para o terceiro fio. E cada resistor está em um fio. Então, a corrente que vai passar em cada um deles são diferentes. Esses 3 resistores estão em paralelo. Resistor 60 no primeiro fio, 30 no segundo fio, 20 no terceiro fio. Ao chegar aqui, vai unir todas as correntes e continuar a mesma corrente lá do início. Mas ela foi dividida em 3, como vocês calcularam. Então, a resistência equivalente é 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, primeiro resistor, 60, mais 1 sobre o segundo resistor, 30, mais 1 sobre o terceiro resistor, 20. Professor, e agora? A gente tem uma soma de frações com denominador diferente, então a gente vai colocar sempre o máximo denominador comum. De 60, 30 e 20, o máximo denominador é o próprio 60, vai ficar 1 sobre REC. Todos os denominadores serão 60. O que vamos fazer? Pegar o 60, dividir pelo denominador anterior, 60, dá 1. E multiplicar pelo numerador 1. 1 vezes 1, 1. Segunda fração, 60 dividido para 30, 2. 2 vezes 1, 2. 60 dividido para 20, 3. 3 vezes 1, 3. Agora a gente tem frações com mesmos denominadores, podemos somar os numeradores. O que sobrou? 1 sobre REC. Aqui, 1 mais 2 mais 3, 6. O nosso denominador comum, 60. Para finalizar, a gente multiplica invertido. 6 REC, assim. Agora, multiplicando assim, 1 vezes 60, 60. Sobrou para a gente, então, que REC é 60 dividido por 6, igual a 10 ohm.
Então, estou relembrando porque agora a gente vai falar da associação mista. Associação mista são os circuitos que apresentam partes em série em partes em paralelo. Como exemplo A. Ele está completo para a gente identificar o início da corrente e ficar mais fácil a gente analisar a parte que está em paralelo e outra em série. Aqui, ponto mais positivo, início da corrente. Então, a gente tem a corrente passando por esse fio, passa no resistor 6. E aqui ela começa a se dividir. Uma parte por esse 30, outra para esse e outra para esse. Isso significa que nesse ponto iniciou uma parte do circuito em paralelo. E tudo se uniu novamente nesse outro ponto. Então, eu tenho um final da associação em paralelo. Vou chamar de ponto A, ponto B. Então, entre A e B, eu tenho associação em paralelo. E o 5? O 5 vai ficar em série com a resistência equivalente da associação em paralelo. Então, devemos fazer primeiro a resistência equivalente do ponto A até o ponto B, para depois unir com um resistor 6 que está em série com todos eles. Como fica? Formulazinha da associação em paralelo, 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Qual é R1? 30. R2, 30. R3, 30. Os denominadores já são iguais, posso somar lá o numerador. 1 mais 1, 3. Multiplica-se invertido. 3 REC igual a 1 vezes 30, 30. REC, 30 por 3. Igual a 10 ohm. Então, o que a gente tem? Do ponto A até o ponto B, a soma das resistências é 10. Então, o nosso circuito vai ficar mais ou menos neste estilo, onde entre A e B eu sei que vale 10. E na frente de A e B tem um resistor sozinho que vale 5. Então, eu percebo que agora o resistor 10 com o 5 ficou em série, porque os dois estão passando por um mesmo fio, uma mesma corrente. Então, para calcular o resistor total, a gente precisa terminar esses dois resistores que estão em série. E a gente sabe que a resistência equivalente em série é a soma das resistências. 10 mais 5, que é igual a 15 ohm. Então, nosso resultado final, 15 ohm. No nosso exemplo B, também temos uma associação mista. Aqui no início, maior positivo, onde está saindo a corrente, percorre R1. Quando chega em A, ela se divide, iniciando um circuito em paralelo. Até onde? Até B. Depois ela continua de B até C. E em C, parece-nos um circuito em paralelo, por conta desses dois resistores. Porém, no meio existe um fio. Então, a corrente ela vai ter preferência em passar por este fio e não pelos resistores. Então, essa parte aqui, a resistência equivalente é 0, porque não tem resistor aqui no meio, há um fio por onde a corrente vai passar. Então, aqui entre C e D, a gente não precisa calcular resistência. Então, o que temos aqui é AB paralelo, que depois vai ficar em série com R1. Quanto vale R2? R2 vale 30 e R3 vale 60. Está nas informações aqui abaixo. Então, a gente vai fazer a associação em paralelo
de R2 e R3. Quando a gente tem dois resistores em paralelo, é mais fácil a gente fazer o produto dos resistores dividido pela soma deles, que é muito mais prático do que a gente aplicar a fração. R1 e R2, na verdade, é o R2 30 ou R3 60. Em cima eu multiplico eles, embaixo eu somo. 30 vezes 60, 30 mais 60. 3 vezes 6, 18, 30 vezes 60.800, dividido por 90. Corto um zerinho em cada, 20 ohm. Terminei todo o meu circuito? Não. A resistência equivalente que eu achei igual a 20 é referente entre A e B. Aqui já é zero. Mas tem o R1 aqui do lado. Então, meu circuito está com R1 e aqui entre A e B tem um resistor equivalente vale 20. R1 está no exercício igual a 30. Então, o que falta ainda? Eu tenho dois resistores em série. Por que série? Porque este fio é o mesmo desse. A mesma corrente que passar aqui vai passar por aqui. Então, para finalizar, a gente tem que resolver resistência equivalente de dois resistores em série, que é a soma deles, que é 30 mais 20 igual 50 ohm. Então, a associação mista a gente tem partes em série, partes em paralelo, e a gente vai resolvendo isso aos poucos. Então, vocês farão os exercícios abaixo, onde, no primeiro, todos os resistores valem 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Como a gente vai resolver, professor? Não entendi nada. A corrente passa aqui. Quando chega nesse ponto, ela se divide. Então, esses dois estão em paralelo. Ela une aqui novamente. Quando chega aqui, divide de novo. Então, também está em paralelo. Aí a corrente passou por aqui. Quando ela chega aqui, ela divide novamente em dois. Uma para cá, outra para cá. Quando chega aqui, ela se encontra. Então, aqui também é paralelo. Resolvam cada um em paralelo. E depois você vai unir tudo, porque depois os resultados ficarão em série com esse último. Letra B. Todos os três estão em paralelo. Só aplicar a fórmula naturalmente. 2, letra A. Tem os vários valores dos resistores. E quando a gente tem esse estilo, a gente começa sempre desse quadrado final para lá. Letra B, começa do finalzinho para cá. O que logo você vai identificar? R3 e R4 é série. Você vai somar eles. O resultado dele vai ficar em paralelo com essa outra série. Faz essa outra série aqui. Vai ficar um resistor aqui com outro aqui em paralelo. Resolva e depois some com tudo, é o resultado final. Letra B. Comece pelo finalzinho. Série. O resultado vai estar em paralelo com 10. Faça o paralelo depois. O resultado do paralelo vai não ter mais essa parte aqui. Vai ficar 3 resistores em série. Some. E o resultado em série coloque em paralelo com 4. Você vai resolver, vai ficar só isso aqui. O restante, que serão 3 resistores em série. Certo? Então, vai fazendo aí o passo a passo. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos para todos.